Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e vamos com o quinto vídeo da série de vídeos sobre deuses antigos. Vamos continuar falando dos titãs. O próximo titã que eu vou falar é o Destino. O Destino ele foi magnificamente representado numa série de quadrinhos do Neil Gaiman, chamada Sandman. Se vocês puderem ler, é muito boa mesmo e eu recomendo que vocês leiam Sandman. O Destino ele é uma divindade cega, inexorável e oriunda da noite e do caos. Se existe o conceito de onipresença, onisciência e onipotência na Grécia Antiga e também em Roma, esses conceitos eram simbolizados pelo destino. Todas as outras divindades lhe eram submetidas. A divisão antiga dos gregos e depois dos romanos, eles dividiam o mundo em céu, terra, mar e inferno. Lembrando que o inferno tinha uma conotação diferente do inferno cristão, né? Mas eles dividiam nesses três pontos vibracionais do mundo. E todos esses três estavam submetidos, esses quatro estavam submetidos ao destino. Então, céu, terra, mar e inferno estavam sob o império de destino. Nada era capaz de mudar o que ele havia decidido. Então, o destino era encarado como a fatalidade segundo a qual tudo acontecia no mundo. Nem Júpiter, que era considerado o mais poderoso dos deuses olimpianos, podia mudar a opinião do destino, nem podia dobrar o destino nem a seu favor, nem ao favor de nenhum outro ser da existência, seja ele Deus ou mortal. As leis do destino estavam escritas desde toda a eternidade num lugar e os deuses podiam consultá-las. E eles faziam isso através dos três ministros do destino, que eram as parcas. Na verdade, destino ele procurava ser o mais imparcial possível e raramente se comunicava com outras pessoas que não seus três ministros, as três parcas. Então elas eram encarregadas de executar todas as suas ordens. Geralmente ele é representado tendo sobre os pés um globo terrestre e carregando na mão uma urna na qual estava contida toda a sorte dos mortais. Em algumas representações antigas também você pode encontrar ele representado com uma coroa, tá? E com um cetro. Isso era símbolo do seu poder soberano. E para fazer entender que não variavam, os antigos figuravam ele como uma roda presa por uma corrente. Quem conhece tarô e sabe do tarô a roda da fortuna, aquela representação da roda da fortuna era assim que algumas cidades da Grécia Antiga representavam um destino, simplesmente com a forma de uma roda. Então foi dessa representação do destino que surgiu o arcano da roda, ou pelo menos da onde eles tiraram a ideia. As decisões, destino era retratado cego porque ele dizia-se que ele era imparcial, né? E ele não tomava, ele não intercedia nem por Deus nem por mortal, ele simplesmente deixava as coisas acontecerem. Todavia, os mortais também podiam consultar, né, o que o destino lhes reservava. Então, eles faziam isso através dos oráculos. Então, através dos oráculos, você consegue se comunicar com o destino. Mais tarde, o destino passou parte dos seus dons aos deuses solares, como, por exemplo, Apolo. O outro titã que eu gostaria de falar nesse vídeo é a Terra, que é mais conhecida hoje em dia como Gaia, que é o nome grego da Terra. E a Terra é tida como a mãe universal de todos os seres.
Ela nasceu imediatamente após o caos, tá? Então ela é um dos primeiros deuses também, primeiros titãs que surgiram no cosmos. E ela se casou com Urano, que era uma divindade do céu, né? Foi mãe dos deuses e dos gigantes, dos bens, dos males, das virtudes e dos vícios. Então ela era considerada mãe de todas, porque ela tratava todo mundo igualmente, tá? Então ela não era boa nem má, tá? Ela acolhia tantos terríveis monstros que existiam na antiguidade, como os deuses mais benevolentes. Ela tratava todos iguais. Ela tratava todos da mesma maneira. E os antigos casaram ela com vários outros titãs, né? O Tártaro, que depois veio a ser a manifestação do inferno, com o mar, e assim vai, né? A Terra às vezes era confundida com a própria natureza, então ela era encarada como a própria natureza. E ela tinha vários nomes, às vezes ela era chamada de Titéia, em algumas cidades de Opis, de alguma de Telos, e até mesmo Vesta e Cibele, que são nomes de outras duas deusas. E por isso que é bom não ficar usando esses nomes, porque pode confundir com as olimpianas que vieram depois da Terra e tiveram o mesmo nome, porque herdaram parte do poder dessa titã, né? Os antigos romanos e os gregos também, eles acreditavam que o homem nascera da terra embebida de água e aquecida pelos raios do sol. Assim, sua natureza faz parte de todos os elementos, e quando morre sua venerável mãe, a Mãe Terra, guardava novamente. Então eles acreditavam que quando eles enterravam os mortos, eles estavam devolvendo os mortos à grande Mãe Terra, né? Em geral, quando não se conhecia a origem de uma pessoa ou até mesmo de uma população, de um povo, eles chamavam eles de filhos da terra, ou chamava aquela pessoa de filho da terra. Então, quando eles falavam que fulano é filho da terra, é porque eles não sabiam quem eram os pais da pessoa, tá? É curioso isso também. Por vezes ela era representada com a figura de uma mulher sentada num rochedo, tá? Hoje, né, nos tempos modernos, é comum você ver ela como uma venerável matrona sentada em cima de um globo terrestre, tá? E que usa a coroa de torres e segura uma cornucópia cheia de frutas para falar que a terra dá abundância. Essas são visões, são representações mais modernas da terra, mas elas estão tão presentes no imaginário popular que a maioria das pessoas hoje utilizam essa figura para representar a Gaia ou Terra, né? E o último titã que eu queria falar hoje para vocês é Urano, ou Caelos também. Era conhecido como Caelos também, mas era o nosso Urano, né? E ele era o céu, ele era o titã do céu, ele era filho do Éter e do dia. O Éter, como eu falei já, também era um deus do céu, então o Urano herdou do pai, né, os poderes do céu, e como ele foi o primogênito, ele herdou a mesma função que o pai dele tinha, né? Alguns colocam, como Hesíodo, coloca que Urano era filho do Éter e da Terra, de Gaia, tá? Então existem duas mães aí pro Urano. Depende da cidade, depende da mitologia que você pega, você vai encontrar essas duas origens para o Urano, né? Mas seja lá como for, o que é importante destacar de Urano é que ele casou-se com Titéia, né? Que também era uma deusa da terra e também era um dos nomes de Gaia, né? Então, assim, como nos primórdios era muito difícil a gente saber exatamente, a gente só tem alguns trechos dessas histórias, então é bem difícil a gente saber assim direito quem era pai de quem era filho de quem, né? Mesmo porque duas cidades diferentes
contavam histórias diferentes. E a gente tem que perceber que essas histórias são muito antigas. E assim como um telefone sem fio, elas vão mudando conforme o tempo, conforme o passar dos séculos. E bota século nisso, né? Essas histórias elas são muito, muito, muito anteriores ao Cristo, né? À era cristã. Então você imagina aí o quão antigas são essas histórias, né? E assim, o que mais a gente ouve falar sobre Urano é que ele teve 45 filhos de várias deusas, de várias titãs diferentes, né? Só que entre esses 45, os que mais se destacaram foram os 18 que ele teve com Titéia, né? E sendo que desses 18, os principais foram Titã, Saturno e Oceano. Titã era tão poderoso que deu o nome à raça Titã, né? O Saturno, eu vou falar dele do próximo vídeo, que ele é um dos mais importantes titãs que a gente precisa falar. E o Oceano, que depois seria um tio de Poseidon ou de Netuno, que quando eles foram derrotados, os poderes deles foram passados para Netuno, né? Então esses três eles foram mais importantes. Por que eles foram mais importantes? Porque eles se revoltaram contra o pai Uranus e incapacitaram ele, né? Eles castraram o pai, especialmente Saturno, mas ele foi ajudado pelos dois outros irmãos, Titã e Oceano, tá? E eles castraram Urano e diz que Urano foi o primeiro titã que foi morto, né? Até então acreditava-se que esse tipo de entidade era imortal e eterna. De qualquer forma, isso é uma história alegórica, tá? A gente não pode colocar isso aí ao pé da letra, não. Senão a gente vai ficar aqueles crentes malucos que acreditam que tudo que está escrito na Bíblia é literal, tá? Histórias mitológicas são histórias que contam uma história secreta, tá? Então a gente tem que interpretar essas histórias e ver o que elas querem e como a gente pode usar essas histórias na magia, que afinal esse é um canal sobre magia e ocultismo, né? E é o que interessa pra gente é como poderemos usar essas histórias, usar essas divindades para os nossos rituais. Então dizem que Urano ele morreu de tristeza, tá? Algumas histórias contam que ele morreu de desgosto, de tristeza, e em outra que a mutilação acabou matando ele, tá? O que caracteriza os titãs, assim, o que mais chama a atenção dos titãs é que o seu brutal egoísmo. Eles eram criaturas muito egoístas, né? E eles eram muito cruéis. Eles eram cruéis num nível que nossa sociedade não consegue nem compreender, né? O humano, apesar de muitas sociedades humanas ainda serem extremamente violentas e cruéis, nada se compara à crueldade de um titã. Por isso que é perigoso trabalhar com os titãs, né? As pessoas acreditam que titãs são só historinhas, tal, mas realmente eles representam forças cegas da natureza, forças não são forças cegas, são forças implacáveis da natureza, né? Então, Urano ele tomava aversão por todos os filhos que nasciam sem motivo aparente. No caso de Saturno, que depois repetiu o comportamento do pai, né? Ele tinha a justificativa que ele não queria que o filho dele fizesse a mesma coisa que ele fez com o pai Urano. Tá? Agora Urano fazia isso simplesmente por crueldade. Então o que ele fazia? Quando nascia um filho, ele jogava esse filho em um abismo aonde não entrava nenhuma luz, né? Não entrava e não saía nada. Que hoje em dia as pessoas falam que se assemelha muito a um conceito de buraco negro, né? O buraco negro onde você não que ele puxa tudo, traga tudo e não deixa sair nada, nem a luz. Então, Urano jogava todos os seus filhos ali, né? E
através de um esforço conjunto desses três filhos citados, Titã, Saturno e Oceano, eles conseguiram escapar desse buraco negro, desse abismo, tá? E alguns também entendem que Urano jogava os filhos no inferno, no grande abismo, que mais tarde foi remodelado como um inferno, tá bom? Também tem essa versão, né? E esses três conseguiram escapar, se revoltaram contra o pai e derrotaram o pai, tá? E depois Saturno acabou cometendo os mesmos erros do pai, mas isso fica para o próximo vídeo. Sou Ricardo Tchaikovsky, esse foi mais um vídeo. Não se esqueça aí de curtir, compartilhar se você está gostando aí da série. E se você quiser conhecer meu trabalho, eu tenho alguns livros, tenho 2 livros no Clube de Autores. O Guia Básico de Goécia e tenho também A Doutrina das Trevas. Se você quiser dar uma força, você pode comprar no Clube de Autores, eu vou deixar o link aí na descrição. Isso aí, obrigado por ouvir até aí e até a próxima.